Sabe, existe uma daquelas alianças criativas na cultura brasileira que foi absolutamente fundamental, mas que nem sempre recebe o devido reconhecimento. Hoje, a gente vai mergulhar na relação entre o jornalista visionário Jorge Lacerda e a escritora que iria para sempre mudar a nossa literatura, Clarice Lispector. Então, a pergunta é essa. Como é que um editor, bem no meio do cenário cultural, digamos mais conservador dos anos 40, conseguiu não só identificar, mas projetar uma voz tão única, tão desafiadora? Essa é a história de uma aposta que acabou redefinindo o que a gente entende por literatura no Brasil. Para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Imagina o Rio de Janeiro do pós-guerra e um espaço muito, mas muito particular que o Lacerda criou. Olha, o que é fascinante aqui é o contraste, né? De um lado, a gente tinha uma imprensa cultural que, vamos ser sinceros, basicamente só relatava o que acontecia. Era bem burocrática e com baita medo de arriscar. Do outro lado, de repente, surge o Letras e Artes, que era o oposto. Funcionava como um verdadeiro laboratório, um palco aberto para o que era novo, por debate. E essa, gente, era a grande sacada do Jorge Lacerda. A visão dele não era de um observador passivo, de jeito nenhum. Ele queria que o suplemento fosse um agente ativo, um laboratorista da cultura, que descobria, testava, validava novas formas de arte. Mas afinal, quem era o arquiteto por trás desse laboratório? Agora é hora de a gente focar na figura do Jorge Lacerda e nas habilidades bem únicas que ele tinha, como um curador cultural. Então, o ponto aqui é o seguinte: Lacerda não era só um editor, sabe? Ele tinha um faro, uma sensibilidade para identificar o que era genuinamente novo. Mais que isso, ele conseguia fazer dialogar grupos que viviam em pé de guerra. Tinha uma independência intelectual raríssima, mesmo trabalhando num jornal governista. E, claro, possuía o que os franceses chamam de esprit de finesse, que é essa mistura de sutileza, de inteligência e, acima de tudo, de bom gosto. E olha, essa não é só uma percepção nossa de hoje. O gigante Carlos Drummond de Andrade já tinha sacado isso lá atrás. Ele chegou a dizer que o jornal Amanhã só valia a pena ser lido aos domingos por causa do suplemento do Lacerda. Isso dá uma dimensão do peso que essa publicação alcançou, né? O romancista Adonias Filho reforça outra qualidade que era essencial no Lacerda, a de unificador. Numa época cheia de panelinhas, de brigas ideológicas, o Letras e Artes virou um dos pouquíssimos lugares onde correntes artísticas diferentes podiam de fato conversar. Isso aqui é brilhante e ilustra bem a autonomia dele. Pensa bem, ele estava à frente de uma publicação ligada ao governo e ainda assim abria espaço para vozes que discordavam do poder. Para ele, o critério era um só: o mérito artístico. Não interessava a afiliação política. Uma atitude corajosa e, claro, fundamental para a liberdade de expressão. E é exatamente aqui que a gente chega no coração da nossa análise de hoje. Vamos ver como essa plataforma e a visão do Lacerda foram absolutamente cruciais para a carreira de uma jovem escritora chamada Clarice Lispector. Olha, se a gente precisasse de uma única prova, uma só, do gênio curatorial do Lacerda seria essa: a aposta dele na Clarice. Ele não viu nela uma estranheza a ser evitada. Pelo contrário, ele viu ali uma potência literária que o Brasil precisava conhecer. Este cronograma mostra bem como o processo aconteceu. Em 46, Lacerda a convida, já de olho no impacto gigantesco do romance de estreia dela. Nos anos seguintes, ela usa o suplemento como seu campo de provas, seu laboratório pessoal, publicando contos, crônicas, e a partir daí, o próprio suplemento se torna o palco, onde a crítica vai debater e consolidar a obra dela, acelerando essa transição de revelação para clássico. O papel do Lacerda, então, foi muito além de um editor. Ele foi o que a gente pode chamar de um verdadeiro mediador cultural. O que é isso? Bom, não é só dar o espaço. É construir a ponte entre a inovação radical da Clarice e o sistema literário da época. Foi ele quem traduziu a importância dela para o público e para a crítica. E uma das estratégias dele, que foi genial, foi o posicionamento. Pensa bem, ao publicar a Clarice nas mesmíssimas páginas que gigantes como Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Drummond, todos eles colaboradores do suplemento, Lacerda estava simbolicamente mandando um recado para o mundo. Atenção, ela pertence a este panteão aqui. Mas atenção, é importante a gente entender que o caso da Clarice, por mais incrível que seja, não foi um ponto fora da curva, não foi um evento isolado. Fazia parte de uma missão muito maior. Existiu um método, um padrão no trabalho do Lacerda.
aquela mesma sensibilidade e o mesmo método que ele usou com a Clarice foram aplicados para dar visibilidade para outros artistas e movimentos que estavam ali meio à margem do eixo cultural Rio-São Paulo. Um exemplo rápido, o gravurista Osvaldo Gueldi. A arte da gravura não tinha o mesmo prestígio que a pintura, por exemplo. Mas, nas páginas do suplemento, o trabalho do Gueldi ganhava um tratamento nobre, de igual para igual com a alta literatura. Outro exemplo muito bom é o do Grupo Sul. Lacerda, que tinha uma forte ligação com Santa Catarina, usou toda a força do Letras e Artes para projetar esse importante movimento modernista catarinense para o Brasil inteiro. Sem esse apoio, talvez ficasse restrito só a um público regional. E assim a gente chega na parte final. Qual é, afinal, o legado duradouro desse homem que, apesar de uma morte trágica e precoce, deixou marcas tão profundas na nossa cultura? Porque, para além do jornalismo, a atuação dele como político foi, nossa, transformadora. Ele foi o autor dos projetos que resultaram na construção do MAN, do Rio, e na criação do Instituto Nacional do Cinema, duas instituições que são, até hoje, absolutamente centrais para a cultura brasileira. Se a gente pudesse resumir a contribuição dele, talvez fosse esta: uma aposta firme, intransigente na qualidade estética. No mundo que já começava a olhar muito para o lado comercial, Lacerda defendeu o valor da arte, da inovação, e essa visão foi simplesmente essencial para mudar o Brasil moderno. Na época da morte dele, lá em 1958, o jornal Correio da Manhã publicou um tributo. E olha que palavras fortes. Reconheceu que os serviços que ele prestou à cultura eram inesquecíveis. E, de fato, não foram esquecidos. O legado dele está vivo até hoje. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Que vai além da história. A figura do curador, do mediador, que filtra, valida e conecta a arte com as pessoas, continua sendo essencial. Então a pergunta que fica no ar é, hoje, na era dos algoritmos, das redes sociais, quem são as pessoas, as plataformas que estão cumprindo esse papel? Quem está apostando nas próximas Clarices? Fica aí a reflexão.